Olá, um grande abraço a todos vocês. Eu vou comentar sobre a decisão do presidente Bolsonaro com essa interferência dele na proibição do aumento do combustível por parte da Petrobras. Eu vou dividir o meu comentário em três partes. Primeiro, as ações presidenciais. O segundo, como é que se chega no preço de mercado da Petrobras e qual é a saída para a gente, na minha visão. Então, com relação a essa questão que envolveu a decisão do presidente, eu acho que ela foi equivocada. O presidente Bolsonaro deveria ter conversado antes da própria Petrobras ter anunciado o aumento, ter conversado com o presidente da Petrobras, que foi ele que indicou, para saber qual é a planilha eventual de custos calculadas pela Petrobras para dar esse tipo de aumento. A gente, na verdade, dentro do governo Bolsonaro, tem um tripé que o sustenta. Uma das pernas desse tripé é o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes. Ele veio defendendo desde a campanha eleitoral e durante já a parte desse governo que essa administração jamais iria ser intervencionista, o Estado seria o mais liberal possível, deixando as empresas privadas e públicas operarem no mercado. Quando o presidente Bolsonaro acaba intervindo e determinando uma paralisação no aumento da Petrobras, gerou um tumulto no mercado, porque a própria empresa acabou perdendo valor nas suas ações, quer seja na Bolsa brasileira, quer seja na Bolsa internacional. Então, nessa visão, eu acho que ele cometeu um erro grave, pode voltar para trás. Como se calcula o preço do mercado? A Petrobras, ela prospecta muito, ela tira um óleo de muito boa qualidade do pré-sal, tem tecnologia para isso e vende esse óleo, principalmente o óleo leve, para o mercado internacional. E você tem uma série de outras empresas que fazem exatamente isso, que estão no mercado, como a Exxon, como a Chevron, como a Shell e tantas outras empresas que prospectam e refinam. Então existe um local que é estipulado para poder se calcular o preço, que é o Golfo do México. Eu vou dar um dado importante para a gente poder discutir. No dia 8 de abril desse ano, lá no Golfo do México, o valor do diesel era de R$ 2,20 por litro. O valor na refinaria dentro do Brasil, para sair aqui da Petrobras, sem impostos, ainda antes dos impostos, estava R$ 2,14, menor do que o preço do Golfo do México. Só que na bomba de combustível, ele estava a R$ 3,63, 70% a mais. A gasolina, ela lá no Golfo do México estava a R$ 2,16. Na refinaria, antes dos impostos, estava R$ 1,93, menos. A Petrobras cobrando, praticando um preço menor do que a média do Golfo do México. Sabe quanto estava na bomba? O dobro, mais que o dobro, R$ 4,23. Nós temos uma incidência muito, muito grande de impostos do governo federal, CID, PIS, COFINS e etc. E você tem cada estado o seu ICMS. Para que isso? Para fazer frente às suas despesas. E aí quando a gente volta e comenta que a reforma da Previdência é necessária, que está dando um rombo enorme, não só no governo federal, mas também nos estados e municípios, vai aí a razão dessa cobrança astronômica de impostos por parte de estados e da União. E aí você tem as distribuidoras também tendo um pedaço do seu quinhão e os revendedores, os postos de gasolina. Então, no final das contas, quem vai sofrer com tudo isso é lógico, é o caminhoneiro e é o dono do táxi, do Uber, etc., que vai ter que enfrentar um preço astronômico de combustível no Brasil. Se a gente tira o valor dos impostos no Brasil de gasolina e de diesel e comparar
com o preço praticado nos Estados Unidos, eles também tirando seus impostos, a gente tem um valor maior de diesel e de gasolina dentro do Brasil do que nos Estados Unidos. Então não tem absolutamente nenhum cabimento uma coisa dessa. Bom, saída para isso, nós precisamos colocar empresas privadas para poder entrar no sistema de prospecção, de refino, de mais concorrência nas distribuidoras, e tudo isso precisa de muita competição. Eu vou fazer uma comparação com vocês, porque eu fui deputado em 1991, até entrei junto com o Bolsonaro, e trabalhei muito pela quebra do monopólio da telefonia no Brasil. Quem tem um pouco mais de idade como eu, lembra que a gente colocava a linha telefônica que a gente tinha em casa no nosso imposto de renda. Por quê? Porque era muito caro. Hoje nem linha telefônica nós temos mais, a gente usa o celular. Então nós entramos com uma concorrência tão forte na telefonia, de empresas privadas, melhorando o sistema de telefonia no Brasil, a gente sabe disso, e hoje a concorrência é muito grande, que a gente está vendo aí pacotes, um concorrendo com o outro e diminuindo o preço. Então, por exemplo, não existe mais orelhão, não existe mais linha telefônica, e não vai existir essa importância de petróleo no mundo, porque a gente tem outras alternativas de energia, está em carro elétrico, tem um monte de coisa acontecendo por aí. Então nós precisamos prospectar muito rapidamente esse petróleo debaixo da nossa terra, entrar outras empresas competindo com a própria Petrobras, privatizar esse setor de refino no Brasil, que está na mão da Petrobras, para que a gente possa ter condições de ter um custo melhor através da concorrência, da competição. Senão, não tem saída para isso. Não tem Bolsonaro na vida que mande paralisar o aumento de preço de combustível, porque não tem jeito. Nós vamos ter que achar solução para tudo isso, senão a gente acaba quebrando o Brasil com mais uma greve de caminhoneiros.